Graça e paz. Há uma pergunta que permeia todo mundo. Qual o nosso valor? Há uma pergunta que muitos adolescentes, principalmente na fase aí das multifaces da adolescência, se perguntam: qual o meu valor? Qual a minha estima perante o mundo? O que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Né? E aí muitos até às vezes entram numa fase aí num momento depressivo por causa desse simples questionamento. E aí eu encontro na Bíblia algumas coisas que me mostram qual o meu real valor. Qual o real valor que eu tenho. E aí é muito interessante porque nós conseguimos perceber qual o valor que nós temos e qual o valor que nos foi dado. A Bíblia vai falar sobre o ser humano que o homem é pó. Paulo vai falar que tal como o terreno, assim também são os terrenos. O homem é pó da terra. Jó vai questionar a Deus o que é o homem para que o Senhor o estime. E nós vemos que realmente, se nós formos nos dar valor, nós não merecemos muita coisa. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Não merecemos. Esse é o nosso valor. Porém, há um valor que é dado a nós, que excede muito mais do que o nosso preço. O que me chama a atenção é que, embora a gente seja pecador e por isso temos um valor baixo, por causa das nossas falhas, o valor que é pago a nós excede ao entendimento. Ainda que nós sejamos tão fracos, não merecedores, mesmo assim, o valor que é nos dado é gigantesco. Não é um valor de preço, mas é um valor de estima. Imaginemos aqui, por exemplo, eu ganhei um relógio daquele do R$1,99, do meu avô, do meu bisavô, e isso veio de geração em geração. O valor que eu dou a ele não é pelo preço que o mundo dá, mas é pela estima que eu tenho por ele. Da mesma forma, o mundo pode olhar para mim e para você, né? As coisas do mundo, a nossa natureza pode olhar para mim e para você e não dar muito valor, preço. Nós não temos muito preço. Porém, o valor que é nos dado por meio de Cristo é um valor de estima. Aquele que, ainda que seja um reloginho barato, eu não dou nem por R$1.000.000, porque isso há estima para mim. E aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, vai falar assim: olha que interessante, esse é o valor que você tem para Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Esse é o amor. Cristo, o mundo falava que nós não, o mundo até hoje fala que nós não valemos muita coisa. Muitas pessoas podem olhar para mim, para você e diz que não vai dar nada. Diz que não vai, que é um valor baixo, que o preço para mim e para a tua vida é baixo, não dá muita coisa. Só que Jesus fala, olha para nós e fala: é muito caro. Você é muito caro a ponto de ouro e prata não conseguir comprar você. Somente o seu próprio sangue lhe compraria. Não foi por prata, não foi por coisa corruptível, coisa que passa, não. Foi pelo sangue de Cristo. Esse é o valor que você tem. Um valor que somente poderia ser dado por Ele. Somente poderia ser dado pelo próprio Deus encarnado. O próprio Deus, olha o tamanho do seu valor. Não aquilo que você merece, mas aquilo que Ele te valorizou. O próprio Deus desceu numa manjedoura simples, sendo cheio de glória. Cresceu. Foi em direção a uma cruz. Sofreu castigos e perseguições por amor a nós. Morreu. Foi para o sepulcro.
ali foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita e hoje está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. Olha o tamanho do valor. E aí de repente a gente dá muito ouvido às vezes para pessoas que nos jogam para baixo, que falam que a gente não vai dar nada, enquanto Jesus está falando, você custou caro, preço de sangue, preço esse que nenhum ouro no mundo consegue pagar, nenhum dinheiro no mundo consegue pagar. Não é por mérito seu, mas é porque Cristo te valorizou. Essa é a graça de Cristo. Esse é o valor que você tem para Ele. A graça de Cristo é favor imerecido. Você não merece. Em Romanos vai falar que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi por merecimento, mas foi porque Ele te amou, porque Ele morreu por você e te comprou com o seu próprio sangue. O sofrimento que Ele ali padeceu foi para nos restaurar, para nos dar valor, coisa que nós não tínhamos. Foi Ele que nos deu. E ainda que uma mãe venha abandonar um filho que ainda mama, mesmo assim, Ele não se esqueceu de nós. Ele nos valorizou e nos comprou com seu sangue carmesim. E hoje você pode sorrir, se alegrar, porque hoje você consegue compreender o seu valor. Hoje você consegue entender quem você é, quem você era e quem Ele te tornou, quem Jesus te tornou. Você consegue valorizar, porque Ele te deu liberdade, Ele te deu felicidade. Ele abriu as portas da salvação para mim e para você. Por isso nos alegremos e vamos festejar, porque Ele nos comprou com seu próprio sangue e Ele nos remiu, nos justificou e trouxe a redenção para as nossas vidas. E o valor que outrora nós tínhamos perdido lá no Jardim do Éden, em resultado da queda humana, Ele então nos recupera. E Ele nos traz a vida novamente. Ele realmente nos aviva, nos traz vida e vida com abundância. Fique com essa palavra. Não preste atenção às vezes no valor que o mundo quer dar para você, no valor que o mundo quer te entregar. Não, o mundo vai falar que você é um reloginho barato, de R$1,99, mas Jesus vai te falar, eu tenho estima por você, ainda que o mundo ofereça pouco preço por você, pouco apreço, mas eu tenho apreço pela sua vida. Fique com Jesus, persevere, sirva a Ele, corpo, alma e espírito, na sua integralidade. Esteja com Ele, tenha uma vida com Ele, e eu tenho certeza que cada vez mais você poderá reconhecer o tamanho do valor que Ele te entregou e que Ele demonstrou por você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e os seus caminhos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não se inscreveu, ative o sininho para receber as nossas notificações, compartilha, alguém que de repente você sabe que está passando por um momento de dificuldade, né? Um momento de crise, até mesmo sentimental, que não conhece o seu valor. Mande para ele, comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida, né? Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia e deseja saber um pouco mais, na medida do possível nós estaremos respondendo. Que Deus abençoe a sua vida e, acima de tudo, que haja luz em sua vida.